Ok, né? Então, novamente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula. E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho, assim, do direito ambiental, mas relativamente às competências dos entes federados e da população de forma geral, né? Aí vocês, caso queiram tirar alguma dúvida durante a aula, vocês podem ligar o microfone ou colocar a dúvida aí no chat, tá? Que aí a gente vai esclarecendo, né, todas as dúvidas que porventura surgirem, tá? Então aqui eu vou apresentar o slide para a gente se guiar aí na nossa conversa, tá bom? Vocês estão visualizando o slide? Apareceu para vocês? Slide 2, competência ambiental. Sim. Sim, professor. Então tá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, digamos assim, de quem é o responsável pela questão ambiental, né? Quem será o responsável pelo meio ambiente, né? E aonde está essa regulamentação? Aonde está, digamos, essa normatização? Aonde está esse artigo, né? Falando aí das competências aí do meio ambiente. Que a gente pensar em meio ambiente, né? A gente está falando de todos os recursos naturais, todos os recursos que estão de forma geral, seja ele no subsolo, na atmosfera, né? Então, tudo isso, todos os recursos naturais fazem parte, né, do meio ambiente. E a ideia aqui é apontar, digamos assim, quem é os responsáveis por, digamos, monitorar, denunciar, fiscalizar. De repente, a gente falar um pouquinho de quem é o papel, né? Qual o papel, digamos assim, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dos órgãos federais, né? Como a gente vem falando, né? Como a gente falou um pouquinho ontem também, né? Então, hoje a gente vai reforçar aí alguns conceitos, tá? Então, a competência ambiental, segundo aí o Celso Ribeiro, né, em seu livro, né, ele fala que a competência são os poderes que a lei confere para que cada órgão público possa desempenhar suas atribuições específicas. Ó. Então, ele já está amarrando aí que é competência dos órgãos públicos. Né? Então, os órgãos públicos, principalmente, têm essa competência aí de, digamos assim, de proteger, né, o meio ambiente. Aí, nós temos também outro conceito aqui, né, de Mukai, que fala também que competência ambiental é a medida de poder que a Constituição ou a lei atribui ao agente público para a prática de determinados atos, né? Isso daí foi o Mukai que apresentou também como conceito. Então, o que a gente pode tirar dessas ideias, né? Então, a gente já falou lá do Celso Ribeiro, né? Que ele falou que essa é uma atribuição dos poderes, né? Quais esses poderes, né? Que a gente viu ontem. Então, se a gente pensar na organização administrativa, né? Seria, né, o legislativo, executivo e judiciário, né? Então, os três entes são responsáveis pela questão ambiental. Então, já é uma competência aí, digamos assim, comum, ou uma competência global de todos, né? Então, todos têm a responsabilidade de proteger o meio ambiente. Aí, o Mukai, digamos assim, ele completa essa ideia dizendo que a lei, quem seria essa lei? Principalmente a Constituição Federal, né, que está lá no seu artigo 21, 22, 23, 24, já delegando as atribuições que são exercidas, né, pelo agente público. Quem é um agente público? Por exemplo, os analistas do IBAMA, ele é um agente público, os analistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, os analistas da CEMEIA, aí inclui também os técnicos ambientais, todos esses profissionais que têm esse papel. Por exemplo, lá na CEMEIA,
tem um setor responsável, digamos, pela fiscalização. Então, aquele grupo, né, aquela coordenação, vai ter a função, digamos, de fiscalizar, e se ela vê o dano, ela vai aplicar a multa. Ela está exercendo a sua profissão como agente público, no qual determina a lei. Tá? Teoricamente, né, a gente não pode ir lá e aplicar uma multa em alguém, né, que está cometendo um crime. Então, não está escrito na lei que qualquer cidadão pode dar uma multa. Tem que ser o agente público. Por exemplo, a polícia militar, ela não vai dar uma multa para alguém que estiver cometendo um ato infracionário na questão ambiental. Por quê? Porque ela não tem essa função, né, de dar multa. Ela tem a função de organizar o sistema, né, de manter a ordem, mas ela não tem esse papel de dar essa multa. Por isso que quando tem algum ato de fiscalização ou algum onde existe, né, que tenha um agente ou alguém que vai lá fazer a multa, vai uma equipe, vai, por exemplo, a PM, né, Polícia Militar, que vai dar esse apoio para o agente público, né, porque ele não tem poder de polícia, assim, para organizar o sistema, e só tem lá o poder de polícia para aplicar multa. Então é ele que vai aplicar multa. É como acontece com o Detran, né? Quem dá a multa, geralmente, quando não tem, é claro, uma parceria, né, que ele possa dar, é o agente de trânsito. Tá? Então, cada um só vai exercer de acordo com o que determina a lei, é o que assegura aí os dois autores. É claro que tem diversas teorias, diversos autores, né? Eu vou mandar um artigo para você, justamente que, digamos assim, vai dar lá uma lista, né, de conceitos, né, em relação à competência ambiental, tá? A gente está falando de forma geral, há uma divisão também, tá? Então, digamos assim, essas competências, como eu referi, ela é de forma geral, né? É para basicamente todo o sistema, ou a Constituição, né? Se a gente falar na questão ambiental, mais especificamente, né? Nós temos agora uma legislação, né? Que delegou, né, uma grande quantidade de atividade de responsabilidade pela Secretaria de Meio Ambiente. Talvez vocês se lembrem, né, em algum momento aí da vida de vocês, né, ou talvez alguém que já tem um contato, né, com a organização, é que a Secretaria de Meio Ambiente ela não era muito presente, né, no município. Ela basicamente não era estruturada, ela não tinha um papel assim muito relevante. Porque ela não tinha basicamente uma amplitude de atribuições. E aí, a partir agora, né, podemos dizer assim, de 2011, foi criada uma lei complementar que já estava previsto na Constituição, né, desde 88, justamente para mais ou menos organizar essa competência ambiental. Porque eu falei no primeiro momento, né, segundo os autores, a competência é de todos os entes, né? Mas gerava um certo conflito. Por exemplo, se algum empreendedor queria tirar uma licença, aqui em Abaetetuba, ele quisesse tirar uma licença ambiental aqui, aí ele procurava, às vezes, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E aí a Secretaria dava autorização. Ou seja, ela acabava sobrepondo a competência da Prefeitura. Por exemplo, se ele queria licenciar lá uma área de areia, por exemplo, né? Ou um posto de gasolina. Em vez de procurar a Secretaria Municipal, ele procurava a Secretaria do Estado. E aí a Secretaria do Estado licenciava, porque ela é competente também, né? Hoje não. Hoje, a partir dessa lei aí, complementar 140 de 2011, assegurou, né, que essa competência é do município. Todas aquelas atividades, né, que causam impacto a nível local, né, que seria um posto de gasolina, ele vai ocasionar dentro da cidade, não pode estar em fronteira e nada. Né? Dentro da cidade, dentro da área do município, ela é competência do município. Se a extração de areia é dentro do município, a competência é do município. Ou seja, se hoje o empreendedor procurar o Estado, digamos, para licenciar um posto, o Estado não vai licenciar, porque já está amarrado que é a prefeitura que faz a licença. Então, essa lei complementar 140, ela veio, digamos, normatizar, organizar isso, que era, digamos assim, era uma bagunça, todo mundo metia a colher lá.
porque a Constituição tinha amarrado isso, né, que a responsabilidade ambiental é de todos os entes, né, como falou lá um dos autores que a gente apresentou agora há pouco, né. Então, hoje não, hoje já está mais organizado, as prefeituras elas estão mais fortalecidas, né, já tem diversos profissionais para fazer essa licença. Isso ajudou, né, porque às vezes a prefeitura contratou mais profissional ambiental, né, técnico de meio ambiente que tem na prefeitura, né, tem diversos profissionais lá que a gente fala de analista, né? Porque eles que têm a função de autorizar a atividade e fazer a fiscalização, ok? Então, essa lei complementar, ela foi um divisor de águas, por exemplo, para essa questão ambiental. E isso só veio ajudar, né? Só veio a melhorar o serviço, porque a prefeitura, ela está mais próxima, né? Assim, a prefeitura, a CEMEI, a Secretaria de Meio Ambiente, já está mais próxima daqui das atividades, né? Por exemplo, de um posto de gasolina, do que o Estado. Então, o Estado ficaria mais difícil vir aqui fiscalizar, dar licença, né? Seria mais burocrático. Então, agora está mais tranquilo com essa lei complementar, que ela veio fortalecer e veio ajudar. E com ela veio uma série de políticas públicas ajudando, né, a que a prefeitura pudesse fazer a sua licença, ter essa autonomia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quais são esses programas aí que vêm ajudando as prefeituras aí a ter uma organização melhor, né? Isso daí é bom para todos nós, né? Porque vai abrir mais mercado, vai ter mais atividades sendo licenciadas, vai ter mais fiscalização, vai ter mais programas de educação ambiental, porque a prefeitura vai ter mais dinheiro, mais recursos, né? Porque para se tirar uma licença ou a prefeitura aplicar uma multa, vai ter recurso lá no seu fundo, né, municipal, seu fundo ambiental municipal, para fazer diversas ações. Então, tudo isso veio encaixando, né? Veio ajudando. Veio descentralizar, né? Assim para nível município. Né? Inclusive, o Estado vem centralizando diversas atividades para que as prefeituras possam desenvolver. Isso é bom para a gente, bom, né, para vocês que vão estar se formando, né, quem sabe vocês atuarem aí como consultores ambientais e ajudando os empreendedores, né, a fazer a sua licença, ok? Então, o meio ambiente, né, ele está bem descrito lá na Constituição, inclusive na Política Nacional do Meio Ambiente, né, que ele tem aí o propósito de assegurar, né, a proteção ambiental, a qualidade de vida, né, então ele tem já está bem consolidado nessa questão aí do meio ambiente. Então, na Constituição, ela prevê, né, as competências que são comuns, por exemplo, para a União, para o Estado, para o Distrito Federal, né, e os municípios, né, lá no seu artigo 23. Então, ela está dizendo lá no artigo 23 que a competência de proteger o meio ambiente é de todos esses entes. Como a gente falou lá no início, né? Ela estava lá na Constituição. Só que ela deu essa abertura para se criar uma lei complementar para fazer, digamos, essa divisão, que foi essa lei de 140 de 2011. Aí a gente pode imaginar, né? Olha só a lacuna que ficou, né? Desde 1988 para 2011. Porque essa questão ela é muito complicada, é difícil, né? E também as prefeituras, a grande parte delas, não estavam preparadas, né, para assumir esse nível de responsabilidade. Hoje a coisa ficou mais consolidada, né? A sociedade ela fiscaliza, ela já entende um pouquinho, então ela acaba observando os municípios, né, nesse tocante à questão ambiental. É claro que a responsabilidade ela está maior para o município hoje, né, porque ela já tem essa gestão plena, ela já tem seu quadro profissional, mas isso não quer dizer que se o governo federal, o governo estadual, através do Ministério Público, né, ou outro instrumento, se eles verem algum problema ambiental, algum crime ambiental, eles podem interferir. Eles podem acionar aí a prefeitura, o estado, para corrigir o dano, ok? Então, não está, digamos assim, tão solto, né, totalmente na mão, assim, digamos, das prefeituras. Elas são, digamos assim, fiscalizadas, vigiadas aí por, por essas câmaras, né, que tem aí em prol da questão ambiental. E a sociedade também, né? Nós, né, se observarmos algum crime ambiental, a gente pode denunciar. E se a gente observar que a prefeitura não toma nenhuma providência, a gente pode acionar o Ministério Público,
entrar com uma ação civil pública, né, justamente para reparar esse dano. Tá? Então, apesar de a prefeitura hoje lá ampliou, né, a sua atribuição, mas o artigo 23 da Constituição continua válido, né? Então, essa competência de cuidar do meio ambiente é de todos. Inclusive, nós também temos o direito e o dever de proteger o meio ambiente, né? Então, uma competência geral aí em relação a essa questão. Depois eu vou explicar melhor essa questão de competência comum, porque aí a gente vai dizer, mas o que é competência comum, né? O que é competência privativa, competência... Enfim, a gente vai explicar rapidamente lá essas diferenças, né? Porque na Constituição está amarrando a responsabilidade de cada ente, ou seja, da União, do Estado, do município. Né? É claro que a gente está pensando na questão ambiental, mas a Constituição amarra tudo, né? Ok? Então tá aqui, ó, uma certa diferenciação, por exemplo, podemos dizer assim, né? Então, lá no artigo 21 da Constituição, tem uma lista de artigos, na verdade, de incisos, dizendo qual é a competência exclusiva da União. Né? No caso, aquela competência que a União não pode passar, não pode delegar, digamos, para o Estado, nem para o município. Ela tem aquele poder de exercer aquela função que está prevista lá na Constituição. Tá? Então, por exemplo, o produtos radioativos, qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de pesquisa é responsabilidade da União. Ela não vai poder delegar para o Estado fazer pesquisa radioativa, fazer projetos, né? Colocar uma usina de energia que envolva urânio, né? Porque essa competência ela é apenas da União. Ou seja, também declarar guerra, né? Fazer convênios internacionais é competência da União. Está lá amarrado lá, se eu não estou enganado, mais de 20 competências exclusivas, porque ela pode ser delegada que é privativa. No caso aqui, privativa. Tem uma listinha lá também, dizendo que o Estado ou o município ela pode delegar aquela função. Aí isso daí é mais complicado, porque ela precisa criar uma lei complementar. Então, não é simples criar uma lei complementar, porque ele tem que ser aprovado pela maioria na Câmara e no Senado. Então, se torna mais restrito, mas a Constituição, ela já mais ou menos prevê isso. Quais são as atividades que ela pode delegar? Por exemplo, o transporte é privativa da União, então ela delega, digamos, aos estados, né? E outras atividades, né, que está listada lá, tá? A gente tem que dar uma olhadinha lá, só para te ter uma ideia lá de quais atividades, digamos, privativas que ela pode fazer essa delegação, tá? E aí atividades, digamos, competências concorrentes, né? Ou seja, o Estado pode fazer isso, a União pode, o município pode fazer. Nesse caso aqui, a Constituição está amarrando uma situação aqui no artigo 24, que as competências concorrentes, ele está lá listando também lá umas ações, por exemplo, o direito urbanístico, ela é concorrente, ou seja, o governo federal pode fazer lá a sua legislação, o Estado pode fazer, o Distrito Federal. Então, as competências concorrentes, que está amarrado lá no artigo 24, elas são apenas exclusivas da União e dos Estados. Ou seja, a prefeitura não pode fazer lá uma lei de direito urbanístico, por exemplo, porque isso é competência concorrente da União e dos Estados. Okay? Então, quando a gente se refere, no caso aqui, comum a todos, ó. Então, a prefeitura tem lá a sua lei ambiental. Nós temos aqui na prefeitura de Abaetetuba a nossa lei ambiental. Aí tem a Política Nacional, que é a lei federal, tem a legislação estadual, né, da questão ambiental, porque ela é de competência comum. Então, lá no artigo 23 também, ela está listando as atividades de competência comum de todos. Entre elas, nós temos aí a proteção ambiental. Mas tem outras também, né, que lá no artigo 23 tem uma listinha, né, apresentando aí quais são essas competências comuns, né, que tem várias também, né, que eu estou trazendo só a questão ambiental, né, para a gente
ter esse entendimento, né? Que é muita questão de prova, né? A questão ambiental, ela é de competência concorrente? Aí, não, ela é de competência comum. Ó. Então, é mais ou menos as perguntas nesse sentido. E tem outras também suplementar, né? Por exemplo, aquela residual, que não é nem do Estado, nem do município, ele pode ser. Todos podem ver uma lacuna nesses artigos aqui, e faltou, por exemplo, algo. Então, ela pode criar essa norma, essa legislação. Aqui a gente fala de competência suplementar, há uma divisão também aí, tá? Mas aqui é só de forma geral para a gente entender as competências. Então, quais são as competências que nós temos? A exclusiva, né? A privativa. A privativa tem que lembrar que ela pode ser delegada através de uma lei complementar. A concorrente, que só pode ser União e Distrito Federal e Estado. A suplementar é uma lacuna que teve na lei, também ela está dando uma lista lá, né, de situações que podem, que o Estado, que o município ou a União pode fazer aí a sua norma, tá bom? Até aqui tranquilo? As diferenças de competência. O que vai interessar para a gente é principalmente essa questão da Lei 140, né, que ela foi através de uma lei complementar. Tá? Então, hoje em dia, a gente já tem uma outra estrutura, tá, nessa questão aí das secretarias municipais, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos, por exemplo, né, da competência exclusiva, que está lá amarrado lá no artigo 21, né? Eu trouxe aqui, acho que dois, né? Por exemplo, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ele é de competência do governo federal, tá? É exclusiva dela. Tá? Então, por exemplo, ela que define os critérios de outorga de direito de uso de água. Então, essa determinação é do governo federal. É claro que a outorga de água ela é feita pelo Estado, mas é a autorização, mas os critérios, a política em si, ela é do governo federal. Por exemplo, o Estado ele não vai criar regras para se ter uma autorização da outorga de água. Ou seja, a outorga do direito e de uso de água. Por exemplo, eu quero fazer um poço para a minha comunidade, um microsistema de água, por exemplo. Aí, claro que tem algumas regras que dispensa, né, a outorga de água, mas ele tem que ter essa dispensa do governo estadual, que o governo federal cria as regras. Tá? Então, o governo estadual não pode criar regra, porque quem cria a regra é do governo federal. É claro, uma situação, mas o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a questão das bacias, é tudo responsabilidade do governo federal. Inclusive, há muitos debates, né? Por exemplo, em Santarém, foi criado lá um comitê da bacia, lá do Rio de Santarém. Aí esbarrou aqui, ó, porque é responsabilidade do governo federal. A gente não estava envolvendo o governo federal. Aí, por isso, tornou inválido lá a comissão que eles criaram, né? Da equipe da bacia. E gerou uma série de problemas, mas não teve jeito. Então, outra coisa exclusiva da União aí, ó, é em relação, como eu falei, né, às instalações nucleares, pesquisa, lavra, é tudo do governo federal responsabilidade. Então, o governo estadual ele não tem, por exemplo, o direito de autorizar uma lavra. Só quem pode é o governo federal, porque é responsabilidade dele. E também fazer instalações, né? Angra do Reis, Angra do Reis, né? 1 e 2 é tudo do governo federal. Não dá para te criar aqui no Pará, por exemplo, o governo do Pará criar uma instalação nuclear. Está amarrado lá na Constituição, que é exclusivo. Como eu falei, tem outros itens também, né? Só para a gente ter uma ideia aí de como a gente pode ler lá a Constituição. E a outra competência privativa, né, que pode ser delegado, né, principalmente através de uma lei complementar, em relação à água, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, então tudo isso é uma competência do governo federal que a maior parte já foi delegada para os estados, né? Já foi passada aí para os estados fazer a sua gestão. Serviço postal, né, trânsito e transporte, né, inclusive o serviço postal está num cenário aí bem complicado, né, porque o governo federal já tem um projeto para privatizar, ó, porque é responsabilidade do governo federal, então ele já quer privatizar e deixar aí na mão do setor privado. Até porque também o serviço privado tem demonstrado aí uma capacidade de gestão bem maior que o serviço público, né?
Então, está lá previsto também no artigo 22, né, uma listinha lá de atividades que é competência privativa, porque ela pode delegar, né, para os municípios, né, ou até mesmo para o Estado, em princípio, né, e também para o município, né. Tudo isso em forma de lei, né, em tudo organizado, né, como prevê a lei, tá? E a concorrência, como eu falei, né, aí no caso do direito urbanístico, as florestas, caça, pesca, tudo isso é do governo federal, a conservação da natureza. No entanto, também os municípios, eles podem, na verdade, o Estado, ele pode gerenciar, né, fazer regras. Por exemplo, aqui em Abaetetuba foi criado já, né, duas unidades, né, no caso, duas unidades municipais, mas que elas foram autorizadas pelo governo estadual, porque é competência do governo estadual, né, ter o direito aí das florestas, o direito da conservação, das unidades de conservação, né, então tem que ter autorização a nível de estado. A pesca, a caça, né, então são responsabilidade do governo federal que, quando tem alguma parceria, o governo estadual ele pode exercer, tá ok? E a comum, né, que seria o geral, né, que todos têm direito de preservar, de cuidar, né, que aí seria todos os entes, né? Então, todos os entes aí estão autorizados a exercer aí de maneira igual, ó, que a lei fala lá no artigo 23, a competência, né? Então, não precisa pedir autorização para o governo federal, para o governo estadual, né? Porque ele já tem na Constituição essa competência. Eu trouxe algumas aqui, tá? Mais relativa à questão ambiental, mas há outras também, né? Então, a gente está focando só na questão ambiental. Entre elas, temos lá proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, ó. Então, não precisa pedir autorização para o Estado para aplicar uma multa no empreendimento. A própria prefeitura já tem essa atribuição. E vice-versa também, né? Preservar as florestas, né? A fauna, a flora, né? Então, nós temos já o dever, né, de preservar esses recursos. Aí, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, então é competência. Se caso algum ente não executar isso, ele pode sofrer alguma penalidade, né, através de um processo do Ministério Público. E fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, né? Então, isso é competência geral, né, e uma necessidade, né? Então, não precisa ter autorização de nenhum ente para fazer um projeto, para criar alguma política, tá? Então, olha só, gente. Então, basicamente, é essas competências, né, que a gente precisa mais ou menos entender, e está lá na Constituição amarradinho, né? E então a questão ambiental ela é geral, ela é responsabilidade de todos os entes. Então, não tem aquela justificativa de dizer, eu não tenho autorização para me aplicar uma multa, para me fiscalizar. Por isso que foi importante a Lei Complementar 140 de 2011, porque ela ajudou a fortalecer, a estruturar a Secretaria de Meio Ambiente, que antes, basicamente, era só um prédio com secretário, aí tinha lá um assistente. Né? Eu vivi essa realidade lá em Monte Alegre, né, que tinha lá só secretário de Meio Ambiente, ele era até um técnico agropecuária, e tinha só um assistente administrativo. Basicamente, ele era só político, não atuava em nada, não tinha nenhuma estrutura, não tinha o carro, não tinha os técnicos, né? E após essa organização, essa criação dessa lei, né, aí o próprio Estado, né, ajudou, né, deu veículo, computador, estruturou a secretaria. Aí, a partir daí, teve concurso público, aí já contrataram já uma equipe. Tá? Aqui em Abaetetuba também tem uma boa equipe, né? Todos quase concursados, de profissionais, né? De diferentes áreas. Então, basicamente, está estruturado, já tem um corpo técnico para fazer as análises dos trabalhos, fazer a licença, fazer a fiscalização, fazer projeto de educação ambiental, né? Justamente porque a lei, ela abriu, ela permitiu, ela deu essa autonomia, né? E o Estado também aproveitou, que já vinha criando vários programas, e aí complementou aí essa organização. Um desses programas, né, que foi implementado pelo governo estadual, né, eu estou falando só em governo estadual, políticas públicas, né,
Eu não estou buscando lá o governo estadual, mas é nesse sentido aí de fortalecimento da questão ambiental, né? Então, aí teve aí o projeto chamado Municípios Verdes. Na verdade, aqui eu pulei uma coisa aqui. Eu vou, eu vou, eu vou voltar, tá? Depois eu chego lá no Municípios Verdes. Tá, então, só complementando aí essa questão do fortalecimento das secretarias municipais, através da, da Lei Complementar 140 de 2011, o governo estadual, através do COEMA, né, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, criou também a sua legislação, organizando e normatizando de forma segura e jurídica, né, os municípios que deverão ter a gestão plena, ou seja, ter realmente a autorização para licenciar, para fiscalizar, né, das atividades. Então, nessa resolução do COEMA, que já teve diversas, na verdade, tem uma atual aí, não estou lembrando o número, mas eu vou mandar para você essa resolução. Então, lá ela está listando uma série de atividades que o município pode atuar. E aí, também, aqui no site da SEMA, né, vocês podem consultar os municípios que estão aptos a ter essa gestão plena. Não é todos, porque eles têm que submeter à SEMA essa autorização, dizendo que eles têm condições. Aí a SEMA vai verificar, ver se eles têm o corpo técnico, se ele tem o prédio, se tem todo equipamento. Por exemplo, agora, recente, na Secretaria de Meio Ambiente, eles estavam junto com a Secretaria de Agricultura, aqui em Abaetetuba. Agora eles se separaram, porque há uma exigência que a Secretaria ela tenha essa autonomia, tenha seu prédio, né? Senão ela pode perder a gestão plena. Então, isso daí é uma coisa condicionada ainda, tá? Então, o Estado ele ainda tem ainda esse poder de organizar todo o sistema, tá? Então, os municípios eles têm que mandar uma carta, têm que mandar informar, né, toda essa estrutura, aí o Estado vai, fiscaliza, e aí ele autoriza a gestão plena. E aí tem uma lista atual, né, aqui na Secretaria do Meio Ambiente, aqui no site, tá? Aqui tem os endereços, né? Aí vocês podem lá olhar a relação de municípios que possuem capacidade para exercer a gestão ambiental, né? Estou falando de gestão plena, que é mais a gestão ambiental. Aí, esse documento aqui vai listar lá todos os municípios. Então, esse é aqui, ó. Então, a última atualização foi 14 de 5 de 2021, recente. Então, basicamente, todos os municípios já têm gestão plena. Nós temos aqui 129. Dos 155 que nós temos, né, então nós temos um pouco fora aí, né? Esses amarelos aqui é porque eles ainda estão em processo ainda de ajuste. Mas, ou seja, nós temos aí 129 dos 155 municípios com gestão plena, aptos a atuar, licenciar, fiscalizar. Isso é bom, porque amplia, né, o nosso leque de atividade. Imaginemos que antes de 2011, né, basicamente era o Estado que fazia todas as licenças. Então, como é que o Estado ia chegar lá em Itaituba, lá em Santarém? Era mais difícil. Na verdade, Santarém tinha um escritório da SEMA, né? Então, com essa abertura para os municípios terem a sua gestão ambiental, facilitou aí da entrada com a licença, de fazer uma denúncia, de reclamar, porque tem agora uma equipe, né? Então, isso só veio ajudar e favorecer aí os municípios, né? E também a população como um todo, né? Essa questão ambiental não tem volta, como eu digo, né? E aqui, gente, tem um outro processo que a gente vai falar aí do Código Florestal, vou só adiantar, mas a gente já vai guardando na cabecinha da gente, em relação aos municípios na produção do cadastro ambiental rural. Né? Então, toda propriedade, né, todo imóvel rural, ele tem que ter esse documento. Que é um cadastro que faz na internet, né? E aí, os técnicos, nós estamos habilitados a fazer esse cadastro. É claro, tem que saber o que é, né? A gente ainda vai falar mais na frente. Mas agora, essa questão do cadastro ambiental, ela evoluiu bastante, né? Então, há um número expressivo de cadastro ambiental, e para ele ser validado, ele tem que passar por uma avaliação. A gente faz o cadastro na internet, aí tem que ter uma equipe para avaliar, para ver se o documento está certinho, se não teve sobreposição, se não passou do tamanho, né? Se está tudo certinho. Aí tem que ter uma equipe para analisar esse CA e aprovar ele definitivamente. Porque quando a gente faz o cadastro, ele fica pendente. Tem que ter um analista, né, um técnico, né, para justamente validar. Então, aí a SEMA também descentralizou esse serviço. E aí tem uma relação de municípios habilitados também para fazer análise do CAR. Por exemplo, aqui em Abaetetuba parece que ainda não está.
ainda está ainda avançando isso. Mas imagine que a gente quer fazer uma licença ambiental e precisa desse cadastro ambiental ativo, aprovado. Se ele não tiver aprovado, a gente não consegue a licença. Então, a gente vai ter que ir lá na cima no estado, lá em Belém, justamente ver com os técnicos para ele viabilizar esse carro. E se tiver já no município, a gente não precisa mais ir em Belém, a gente vai lá no município e aí já resolve mais fácil, fica mais rápido. Então, é um novo contexto agora que nós estamos vivendo em relação a esse documento. Tá bom? Então, tem uma relaçãozinha aqui também. A gente pode jogar aqui, ó, que tem eu não trouxe, né? Os municípios são poucos ainda, eu acho que é uns 10 municípios. É uma coisa ainda que está avançando, ou seja, essa questão ambiental está dando uma avançada bem forte. A perspectiva de trabalho, de atividades é bem forte, bem grande, né? E aí, se a gente estudar e estar por dentro da norma, a gente pode ter uma oportunidade boa aí, né? Para a gente fazer diferentes atividades. Aí a listinha que eu falei para vocês, né? Já, já atingiu quase todo o município. É bom de saber quais são os que estão fora dessa lista. Lembrando que esse endereço aqui, gente, vocês têm que. São informações hoje, mas daqui a um mês, a um ano, já é diferente, né? Eu só tenho que saber o local, né? Aonde eu vou buscar, tá? Então, olhe os endereços, guarde, né? Porque essa lista ela vai sofrendo atualização, vai entrando o município, vai saindo. Então, a gente tem que saber a atual, né? Justamente para a gente prestar o serviço direitinho e saber também, por exemplo, imagine você recebe um serviço lá em Moju, aí vocês vão lá, vão dar entrada lá em Mogi num documento, chega lá, já não é mais lá, porque já está inapto, aí vai ter que ir no estado. Talvez vocês percam tempo, né, ou orientam erradamente lá alguém, algum agricultor, algum empresário, né, então a gente tem que ficar atento aí na informação, tá, justamente para a gente estar atualizado. Então aí tem um endereçozinho para vocês. Aqui a listinha. Tá aqui, gente. Eu peço desculpa. Eu baixei, né, esses municípios que estão marcados de verde são os municípios que estão aptos a, a aprovar o cadastro ambiental rural. Tá? Então, a gente pode ver aqui que a nossa região está fora. Ó. Baitituba está fora, quase todos os municípios daqui estão fora. Então, a gente precisa ir lá em Belém para a gente validar o nosso caso. Aqui está a listinha, os nomes, né, dos municípios. Também essa lista sofrendo atualização, tá? Eu faço parte de um grupo aí de cadastro ambiental rural, há uma briga muito grande. O município já estava lá, mas não está atualizado e tal, né? Então, é bom a gente fazer essa consulta. Tá, então aqui, gente, um programa que foi criado pelo governo justamente para ajudar as prefeituras a se fortalecerem. Inclusive, aqui no documento, né, que foi criado esse programa dos municípios verdes na época do Jatene, né, do governo dele, se perdurou aí durante os 8 anos, né, o governo, assim, do Jatene, ele foi um governo, assim, muito forte nessa questão ambiental, deu muita atenção, fortaleceu bastante esse programa, o Fundo Amazônia, ele foi muito solícito, aí ele viabilizou aí recursos robustos, né, para que o Estado pudesse ajudar as prefeituras, né, vocês vejam aquela lista enorme, né, de municípios, né, e o Estado ajudou, né, dando veículo, computador, e também criou uma lei obrigando que as prefeituras contratassem pelo menos um profissional da área ambiental. Quase todas as prefeituras contrataram técnico de meio ambiente e engenheiro ambiental. Tinha que ter lá esse profissional, estava lá na lei, né? Que era o programa dos municípios verdes, justamente para ele ter lá o apoio do. Só era dado lá esse apoio se ele tivesse lá, principalmente, pessoas efetivas. Nessa época surgiu um boom aí de concurso, inclusive, né? Pelo Estado aí. E hoje está tendo aí vários concursos, né? Justamente para ter esse profissional exclusivo aí, né? Então isso foi bom, né, para a gente, para justamente ter esse mercado aí de trabalho. Então, esse programa, ele criou várias metas, né? Por exemplo, uma dessas metas é reduzir o desmatamento, a área desmatada, né? Aumentar o número de índice de cadastro ambiental rural, os municípios terem um planejamento de proteção de queimada, ou seja, criar uma brigada, né, de queimada. Então, tudo isso nós podemos consultar aqui, ó, não sei se vocês podem observar, ó, ficha de resumo por município. Então, a gente pode baixar aqui o município que a gente quer e baixa um resumo da situação do município. Por exemplo, qual foi a área cadastrada de cadastro ambiental rural? Quanto é que falta? Qual foi o município? Ele tem a sua prefeitura, a sua Secretaria de Meio Ambiente estruturada? Ele assinou o pacto de não desmatamento? Né? O município ele tem índice de desmatamento de mais de, digamos, de 40 hectares. Então, tem uns requisitos, né? Que se o município alcançasse,
ele ia, inclusive, ganhar incentivos fiscais, né? Ele ia se tornar aí município verde, né? O programa era para o município se tornar verde, justamente para ele ganhar recurso aí por essa questão ambiental. Aí ele fazia parceria com várias entidades, né, com o Emater, que a Emater ia fazer o CA, com a SEMA, com as prefeituras, com o Ministério Público, né? E aí muitos dos programas foram fomentados pelo Fundo Amazônia, que é um fundo do governo federal, onde ele capta recursos internacionais de ONGs, né, de países, né? E aí ele distribui esse recurso para programas que os governos estaduais vão criando, governo municipal, né? Hoje no governo atual, né, tá tendo assim uma certa incompreensão, uma certa divergência, né? E aí também a gente não sabe o fundo dessa verdade, né? País estrangeiro vem para cá atrás de algum recurso da Amazônia e tal, mas de certa forma eles davam muito recurso, né? E hoje está meio que parado essa questão ambiental, né? A gente sabe muito bem, a gente vê na mídia aí, né? Mas que esse programa ele avançou muito, e aí após esse programa, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, e aqui é o resumo, né? Por exemplo, aqui eu peguei o resumo de Abaetetuba, né? Tem a área de Abaetetuba, tem a população, aí participa do programa municipal de Municípios Verdes, aí sim, tem um termo de compromisso do Ministério Público Federal, né? Dizendo que está comprometido, né? Que vai organizar. Aí tem, inclusive está aqui o download do documento. E outras situações, né? Faz parte do Pacto de Desmatamento, aí foi feito em 26 de 8 de 2019, que é um pacto para dizer que vai ajudar, vai criar todas as políticas públicas municipal para evitar o desmatamento. Um deles é principalmente fazer o cadastro ambiental rural. Por exemplo, atingir 80% de cadastro ambiental do município, aqui em Abaetetuba não. Então a gente ainda está atrás ainda, né? Então a gente ainda precisa atingir aí, que a meta do PMV era atingir 80% da área do município cadastrada, né? Ou seja, as propriedades cadastradas no CAR. Desmatamento é menor que 40 quilômetros quadrados? Sim, ó. Então aqui a gente não tem muito informação, muito assim, registro de casos de desmatamento, né? Até porque a nossa área é muito extrativista, a gente não tem aqui garimpo, não tem muito monocultivo, né? Então isso acaba não provocando desmatamento, né? Então aí nós temos as informações aí que é do PROD, né, que são alguns instrumentos aí que a gente pode verificar áreas desmatadas. Inclusive, a gente pode fazer análise, né, de desmatamento através aí de programas, tá? Então, gente, era isso aí. Só para fechar essa ideia, por exemplo, eu falei do PMV, né, que é o Programa de Municípios Verdes, criado no governo passado. Hoje o governo estadual, né, o governo do Helder, né, criou o território sustentável, que na verdade o território sustentável ele vai dar uma continuada, mais ou menos assim, nessa questão ambiental, porque a gente já tem aí, basicamente, eu vou chutar aqui, né, mas a gente pode olhar no site e verificar. Nós temos praticamente 70% de todo o território do estado com a área já cadastrada no CAR. E que agora a gente precisa avançar no programa de recuperação ambiental, justamente porque essas áreas, né, estão desmatadas, né, e tem muitas propriedades aí com multa. Então agora a gente está nessa outra fase aí de, digamos assim, de aplicar políticas públicas para fomentar o sistema agropecuário. Porque esse PMV, como ele foi piloto, né, o objetivo dele maior era justamente criar os instrumentais, fortalecer as prefeituras. Hoje a gente vê que há uma grande parte das prefeituras, né, elas já estão fortalecidas, já tem seus técnicos, já tem seus veículos, já tem sua estrutura, né? Então hoje a gente precisa pensar no fomento, né, na produção alimentar, podemos dizer assim. Mas uma produção alimentar sustentável, que a gente não degrade o meio ambiente. Por exemplo, que a gente não plante lá uma cultura e quando a gente tirar e ficar lá só o solo. A gente tem que pensar em alternativas que a gente colhe o alimento e que também a gente possa estar usufruindo, né? Que aquele solo não fique destruído, degradado aí para as gerações futuras, né? Então, esse é o objetivo principal aí do território sustentável no governo atual, né? Que é justamente criar desenhos produtivos, né? E para que gere renda, né? Porque quem mora no setor rural, né, precisa
ter recurso, ter dinheiro para sobreviver, ter alimentos, né? A gente precisa de alimentos na cidade. Então o governo ele vem nesse sentido. Aí ele pegou, juntou aí diversas instituições, cada uma instituição vai dar um apoio gratuito a esses produtores, né? Para eles produzirem da melhor forma possível, em quantidade, melhoria com a questão ambiental. Então, qual é o nosso papel? O que eu tenho a ver com isso? A gente tem uma oportunidade de orientar aí pessoas, agricultores, produtores, que têm esse programa e que eles, quando é aberto, né, esse acesso a esse programa, né, a gente tem que orientar eles a se inscreverem lá no site da SEMA. Olha, entra lá no site, se inscrevam, porque abriu lá para essa área, né? Então a gente vai orientar eles e quem sabe esses agricultores podem até contratar aí um profissional para ajudar aí nessa questão da regularização ambiental. Ah, não tem no meu caso, eu não aderi ao programa de recuperação ambiental. Então, a gente pode ser aí muito útil aí nesse processo. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho essa dinâmica, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia, um geral, né? Mas a gente vai ter outro momento, e vocês vão ter a gestão ambiental, né? E aí lá todos esses programas vão ser apresentados para vocês de forma mais detalhada, porque eu estou trazendo só de forma digamos, ambiental aqui, né? Como é que se deu aí essa legislação, né? Como é que se fortaleceu, como é que isso se constituiu, né? Não foi só no papel, né? Então ele teve aí todo um processo aí para melhorar a questão ambiental. Tá ok, gente? Tudo bem? Aí tem um exercício que esse exercício vai estar no Google Formulário, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Até aqui? Vocês estão compreendendo aí o que a gente está tentando aí passar para vocês? Então, qualquer dúvida, tá, gente? Vocês podem perguntar, vocês podem colocar no chat, ou também mandar para o meu PV, que aí a gente vai esclarecendo, vai melhorando o entendimento, tá bom? Então, a gente agradece, eu vou só fechar aqui a gravação.